Bom dia, turma. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar o conteúdo de porcentagens. Revisar, recordando o conteúdo de porcentagens, que vocês podem estar acompanhando ali no livro didático de vocês, na página 56. Essa revisão de porcentagem, ela se dá pelo cálculo da porcentagem de um todo, aumentos e descontos. Então, nós vamos estar vendo situações relacionadas a esses exemplos. A primeira situação nós temos aí no livro, está relacionada, ele começa aí trazendo um texto sobre espécies marinhas. Na página 56, vocês podem estar acompanhando ali pelo livro de vocês. Então, nós temos o seguinte texto. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, em campanha pelo Dia Mundial do Meio Ambiente 2018, a poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Pelo menos 13 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos anualmente, prejudicando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. Se o problema não for solucionado, poderá haver mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050. Então, nós temos aí uma situação onde fala que de 600 espécies marinhas, 15% está ameaçadas de extinção. Mas quantas espécies são ameaçadas de extinção? Então, nós temos aqui 15% de 600. Para fazer o cálculo aqui, nós vamos transformar essa porcentagem e cálculo de porcentagem em um cálculo de fração de quantidade. Eu vou transformar essa porcentagem em uma fração, lembrando que toda porcentagem ela pode ser transformada em fração com denominador 100. Então, nós vamos ter aqui 15 sobre 100. 15% é a mesma coisa que escrever 15 sobre 100. Esse de nós vamos trocar por um sinal de multiplicação. Os 600 nós vamos escrever em forma de fração com denominador 1. Todo número natural pode ser escrito em forma de fração com denominador 1. E aí nós vamos utilizar o cálculo de multiplicação de fração, onde nós iremos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós temos aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. 15 vezes 600, fazendo o cálculo à parte, vai dar 9.000. Dividido por 100 vezes 1, 100. Aqui nós temos uma fração aparente, onde eu posso dividir 9.000 dividido por 100, ou simplesmente simplificar, cortando zeros. Posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 90 sobre 1. Ou seja, dessas 600 espécies marinhas, 90 delas estão em extinção, de acordo com as informações trazidas no texto. Aí depois nós temos a segunda situação. Voltando ao livro. A segunda situação vai dizer o seguinte. Aqui. Em uma loja de eletrodomésticos, certo modelo de televisão custava R$ 1.500 e depois de um aumento passou a custar R$ 1.620. Vamos calcular o aumento em porcentagem. A questão está querendo saber quanto por cento essa televisão ela aumentou. A gente sabe o quanto ela aumentou em valor monetário, mas o que a questão quer saber é em valor percentual quanto foi o aumento. Observe, ela quer saber em relação ao aumento. Então, primeiro eu preciso saber de quanto foi esse aumento. Então, nós temos inicialmente a televisão que passou a custar R$ 1.620. E antes ela custava R$ 1.500.
Subtraindo 1.620 menos 1.500, nós vamos ter 120. Se ela quer saber quanto por cento aumentou, eu tenho que fazer o cálculo em cima daquilo que aumentou. Aumentou R$ 120. Então, o nosso cálculo vai ser em cima do aumento. Para cálculos percentuais, eu posso fazer ele em forma de fração, como eu fiz aqui na primeira situação, ou eu posso fazer ele em forma de decimal, que é o caso que nós iremos fazer aqui agora. Só que eu já tenho um resultado e eu não tenho o valor da porcentagem. Então, a questão, ela está dizendo que nós temos X% vezes 1.500, que era o valor que o televisor custava, é igual a 120. Por que que não é igual a 1.620? Não é igual a 1.620, porque 1.620 é o valor que ela passou a custar. Mas eu estou trabalhando com o valor do aumento. O aumento foi de 120. Aqui nós temos uma equação. X vezes 1.500, ou seja, 1.500x é igual a 120. Para resolver, eu vou deixar o x, que é igual a 120 dividido por 1.500. Eu posso dividir 120 por 1.500 direto, ou então cortar os zeros e simplificar, para o cálculo ficar menor e fazer 12 dividido por 150. Ao realizar esse cálculo aqui, essa divisão, nós vamos ter como resultado 0,08. Esse daqui é o valor de x. Só que, quando eu utilizo esse cálculo aqui, ou eu utilizo ele em forma de fração, ou eu utilizo ele em forma de decimal, e nunca em forma de percentual. Se eu vou utilizar ele, aqui nesse caso, como meu resultado foi decimal, então significa que eu transformei a minha taxa percentual em decimal. Então, eu vou voltar ela agora para a taxa percentual. Taxa percentual é toda fração de denominador 100. Então, eu vou transformar isso daqui em fração, desloquei a vírgula duas casas, numerador ficou 8. Se eu desloquei a vírgula duas casas, denominador 100. 8 sobre 100, que corresponde a 8%. Então, o aumento do produto, o aumento que o produto sofreu foi de R$ 120, valor monetário, e de 8%, o valor percentual. Passando agora para a terceira situação. A terceira situação vai dizer o seguinte. Pronto. Joana comprou um jogo cujo preço original era R$ 72. O jogo estava em promoção, com desconto de 30%. Ao passar no caixa, como tinha o cartão de fidelidade da loja, Joana conseguiu mais um desconto de 10% sobre o valor promocional. Quanto ela pagou pelo jogo após os descontos? Aqui nós temos dois descontos sucessivos, não são descontos juntos. Observe que ela tinha o cartão fidelidade e ela recebeu 10% em cima do valor promocional e não do valor do produto. Como não foi em cima do valor do produto, então eles são descontos sucessivos, eu tenho que fazer separado. Ela recebeu primeiro o desconto promocional, depois que ela recebeu o desconto promocional, ela recebeu o desconto do cartão fidelidade. Então, são dois descontos. E eu tenho que fazer os dois separados. Para fazer cálculo de desconto, ao invés de fazer como na situação 1 e situação 2, como na situação com cálculo de fração, achar a quantidade, depois ter que subtrair qual foi esse desconto, a gente tem uma regra que a gente utiliza para desconto, que a gente faz um único cálculo com decimal e acha a resposta direta, que é um cálculo mais direto. Esse cálculo mais direto vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai trabalhar primeiro o primeiro desconto. Então, para trabalhar com desconto, nós temos uma regra que eu vou fazer 100% menos o valor da taxa percentual do desconto, que foi o primeiro desconto de 30%. Então, 100% menos 30%, 70%. Vou transformar essa taxa percentual em número decimal, para fazer um cálculo só. Então, eu vou ter 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100.
em fração. A mesma coisa aqui, 70 sobre 100 em fração. Em decimal, eu posso cortar isso daqui, vai ficar 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, como é desconto, eu vou pegar o preço que o produto custava, multiplicar por 0,7 e já vou achar quanto é que ele vai custar com o desconto. O valor inicial do produto era de R$ 72,00. Então, nós vamos ter aqui o 72 vezes 0,7. Multiplicação com decimais. Relembrando aqui as regras de multiplicação com decimais. Nós temos aqui para fazer a multiplicação com números decimais. Nós vamos armar aqui a conta. Abaixo aqui, 72 vezes 0,7. Multiplica sem a vírgula, depois acrescenta a vírgula. 2 vezes 7, 14. Eu levo 1. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. O segundo valor aqui é 0. Multiplicar por 0 não precisa. Então, nós vamos ter aqui, contando a vírgula agora, uma casa depois da vírgula. Então, minha resposta vai ter uma casa depois da vírgula. Então, o resultado vai ser R$ 50,40. Então, o produto, com o primeiro desconto, se ela tivesse tido só o primeiro desconto promocional, ele estaria a R$ 50,40. Além desse desconto promocional, ela teve um segundo desconto, que era do cartão Fidelidade. Então, eu tenho agora o segundo desconto. Que nós vamos fazer a mesma coisa. Como se trata de desconto, nós vamos fazer 100% menos o valor do desconto, que no caso foi de 10% aí agora, que vai dar 90%. Transforma esse 90% primeiro em fração, ou posso transformar direto em decimal, como preferir. 90 sobre 100, que é a mesma coisa que 9 sobre 10. 0,9. Vou pegar o valor do produto, que não é mais R$ 72,00. É agora R$ 50,40. E vou multiplicar agora por 0,9 para o segundo desconto. Agora, nós vamos ter R$ 50,40 multiplicado por 0,9. Um outro cálculo aqui com multiplicação. Fazendo ele aqui agora. 50,40, R$ 50,40 vezes 0,9. Nós vamos ter 0 vezes 9, 0. 4 vezes 9, 36. Elevo 3. 0 vezes 9, 0. Mais 3, 3. 5 vezes 9, 45. Agora, vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3. O meu número vai ter 3 casas depois da vírgula. Esse 0 depois da vírgula não precisa. Então, nós temos aqui que o produto passou a custar, no final de tudo, R$ 45,36, valor monetário. Lembrando, aqui era descontos sucessivos. Não era a mesma coisa se eu fizesse 30% mais 10%, 40% e desse um desconto de 40%. Não vai dar a mesma coisa. Porque são descontos sucessivos, não são descontos juntos. Então, eu tenho que dar um desconto, depois dar o outro desconto. Porque o desconto de 10% não foi em cima dos 72, e sim em cima dos R$ 50,40. E por último aí, a quarta situação, que é agora uma situação hipotética. Para a quarta situação, nós temos: Paula tem uma loja de calçados e, em determinada ocasião, reduziu os preços de todos os calçados em 15%. Com o intuito de voltar ao preço original, ela aumentou os novos preços em 15%. Ela atingiu o objetivo? Então, o que a questão quer saber? Tinha um produto, eu peguei esse produto, dei um desconto de 15% neste produto. Depois, eu peguei, e ele passou a custar um valor menor. Depois, eu peguei esse valor menor e dei um aumento de 15%. E aí, a questão quer saber se ele voltou para o valor inicial. Essa situação hipotética, como ele não fala quanto é que o produto custava, nós vamos pegar um valor aleatório. Vamos pegar um valor mais baixo para ficar um cálculo menor. Vamos imaginar
que ela tinha lá um calçado que custava R$ 20. Esse aqui era o valor inicial do produto. Lembrando que a proposta do problema é depois eu voltar para esse valor inicial. Então, R$ 20 é o valor inicial do produto. Aí tá dizendo lá que fez uma promoção e deu 15% de desconto nesse produto. Então, nós vamos utilizar, assim como na situação 3, essa questão de desconto. Então, para fazer o desconto, nós vamos fazer 100% menos o valor do desconto, que foi de 15%. 100% menos 15%, 85%. Vou pegar isso daqui agora e transformar em decimal, que vai ser 85 sobre 100. O decimal eu vou deslocar vírgula duas casas, 0,85. Então, eu vou pegar o valor que o produto custava, lembrando que é uma situação hipotética, porque a questão não trouxe o valor, mas a gente sabe que eu tenho que voltar para esse valor. Primeiro, eu vou dando desconto. Então, eu vou pegar os 20 e multiplicar por 0,85. Nesse caso aqui, eu vou inverter a ordem da multiplicação para ficar mais fácil, porque esse aqui tem 3 algarismos, esse só tem 2, que é a mesma coisa, multiplicação. Então, nós vamos ter aqui 0,85 vezes 20. O primeiro valor é tudo zero. 5 vezes 0, 0. 8 vezes 0 e 0 vezes 0. Segundo valor, 5 vezes 2, 10. Coloco 0, elevo 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. Coloco 7, elevo 1. 0 vezes 2, 0. Mais 1, 1. E aí nós vamos somar, que vai dar 0 e 1. Nós temos 2 casas depois da vírgula, então meu número vai ter 2 casas depois da vírgula. Isso significa que com o desconto promocional, o produto de R$ 20 vai passar então a custar R$ 17. Ele custava 20, com desconto ele passa a custar R$ 17. Depois nós vamos ter que voltar esse valor. Essa é a primeira parte do problema que dizia lá que ela tem uma loja de calçados. Em determinada ocasião, reduziu o preço de todos os calçados em 15%. Reduziu. Foi R$ 17. Depois, com o intuito de voltar ao preço original, ela aumentou os novos preços, aumentou o novo preço. Então, ela aumentou esse preço em 15%. Para aumento, nós podemos utilizar algo parecido com o de desconto, só que ao invés de subtrair, eu vou somar. Para aumento, nós podemos fazer aumento 100% mais 15%. Desconto diminui, 100% menos o desconto. Aumento, soma 100% mais o desconto. Então, nós vamos ter aqui 115%. E vou agora transformar isso daqui também em decimal. 115% vai dar 115 sobre 100. Denominador 100 desloca a vírgula duas casas, vai dar 1,15. E eu vou multiplicar, então, aí o valor. O preço novo preço, R$17, eu vou multiplicar por 1,15 para saber quanto é que vai ficar depois do aumento. Então, nós vamos ter 17 vezes 1,15. A mesma coisa. Vou inverter a ordem aqui porque o 1,15 tem mais algarismos. Então, nós vamos ter aqui 1,15 vezes 17. 7 vezes 5, 5 vezes 7, 35. Elevo 3. 1 vezes 7, 7. Mais 3, 10. Coloco 0, elevo 1. 1 vezes 7, 7. Mais 1, 8. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1.
somando aqui nós temos 5, 5, 9, 1. Agora colocando a vírgula. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Aumento de 15% em R$17, o produto vai passar a custar R$19,55. Só que qual era o intuito? O intuito era voltar para o preço inicial, que era R$20, então não volta. Então, aí a questão perguntava. Portanto, Paula atingiu o objetivo? Não. Ela não atingiu o objetivo justamente por isso. Eu não tenho como incidir uma porcentagem em cima de outra sem alterar o valor. Se eu dou um desconto de 15%, isso serve para qualquer valor e para qualquer taxa percentual. Se eu dou um desconto de 20%, de 15% em cima de um produto, depois eu pego o valor que ele ficou com esse desconto e dou um aumento de 15%, ele não vai voltar para o valor inicial, nenhum valor. Inclusive, como esse aqui é um valor genérico, vocês podem estar testando aí também. Pegar um outro valor, fazer esses mesmos cálculos. Um outro valor inicial que o produto custava, dou um desconto de 15%, depois dou um aumento de 15%. E vocês vão perceber que ele nunca vai voltar. Ele vai voltar para um valor próximo. R$19,55 é próximo. Mas ele nunca vai voltar para esse valor inicial. Então, observem bem aí as 4 situações. Elas estão desenvolvidas também esse cálculo no livro de uma outra maneira. Tentei dar uma simplificada nos cálculos, trazer uma forma mais simples de fazer esses cálculos, que inclusive são formas que nós já estudamos em anos anteriores. Então, vocês podem estar revendo isso, assistindo as aulas, refazendo esses exemplos que tem no livro, e para poder depois, posteriormente, esclarecermos as dúvidas e posteriormente estar realizando atividades relacionadas a este conteúdo. Bons estudos!